Estou aqui com Andrea Prates, tá certo? Por isso, Andrea Bottoni e Andrea Prates. Pode dar risada, tá certo? Por isso, que acontece? Dupla. Dupla. Mais um episódio aqui e, vamos dizer, a gente vai conversar um pouco, no? Eh, sobre algo que a gente tem em comum, sobre um movimento que a gente integra, tá certo? Non temos conflitto di interessi perché è una cosa absolutamente volontaria, è un movimento e esse movimento si chiama Slow Medicine. È un movimento che nasceu na Itália, sta certo, che sta presente também no Brasil. E aí a gente poderia dizer, por que Slow Medicine? De fatto, slow, no? O sem pressa, è meglio redundante, perché teoricamente non si deveria ter pressa. Mas é justamente uma reflexão para a gente voltar a redescobrir ou a refletir um pouco mais em coisas que teoricamente são óbvias, ma che un poco pelo nosso estilo di vita, pela correria, a gente de repente coloca un poco de lado. E dentro da medicina, che si chiama slow medicine, mas enfim, è un grande contesto, una grande área da saúde, e se você me permite da vida, Andrea. E aí a gente está junto nesse movimento e por isso, por que não, falar não apenas do movimento slow medicine, ma di quanto isso faz sentido para Andrea Prates come pessoa e também come medica e eventualmente também para mim come pessoa e come medico. Por isso, Andrea Prates, você é médica, você se identifica e atua na grande área da geriatria e da gerontologia. Você também tem uma experiência internacional, perché você fez um mestrado no exterior em Londres, e você, por isso, atua e trabalha come geriatra, ma você atua e trabalha também come gerontóloga. Posso, você pode dizer isso? Pode dizer isso, sim. Eu acho que a gerontologia é um grande campo de estudo do envelhecimento e das implicações do envelhecimento na sociedade. Então, todas as disciplinas cabem dentro da gerontologia. Perfeito. Hoje, a arquitetura estuda a gerontologia, todas as outras áreas de conhecimento também, muito além da área da saúde, porque como a gente está tendo esse envelhecimento populacional muito acelerado, todos os setores da sociedade, todos os campos de conhecimento precisam entender mais a respeito de envelhecimento e da população idosa, que está aumentando. E a geriatria é a especialidade médica que cuida da saúde das pessoas idosas, pessoas mais velhas, assim como a pediatria, né, se deslocou da clínica médica e criou um campo próprio de conhecimento e de técnicas voltadas para a saúde das crianças, ocorreu mesmo com a geriatria, né, no começo do século passado. Então, acho que a geriatria ainda tem um campo muito grande, são poucos especialistas e um crescimento enorme agora, né, na necessidade de mais profissionais ou que pelo menos outras especialidades e outros profissionais entendam de envelhecimento para cuidar da população idosa e do envelhecimento também. Perché de fato tem características, tem especificações que são peculiares, tá certo? Por isso, alguma coisa, se a gente tiver um mínimo de sensibilidade, de atenção, pode ser intuitiva, mas outras, às vezes, se a gente se baseia só na intuição, pode ser que pode falhar, certo? Perché tem determinados cuidados que te demandam um pouco mais de conhecimento e de vivência para cuidar, até perché no Brasil a gente inicia, no? Fala da pessoa idosa, no? A partir de 60 anos, Sim. mas evidentemente, primeiro
que cada um é cada um. Um Não? marco Cada um chega cronológico, a né? 60 anos de um jeito, se tem Sim, a sorte de chegar. sim. Mas depois, vamos dizer assim, de 60 anos para frente, e não é tudo igual. Cada idade, cada período, uma coisa é 60 anos, 70, 80, 90 e assim vai. Por isso, são conhecimentos que te demandam teoria e que te demandam prática. Sim, e por isso que é muito importante esse envolvimento Uhum, multidisciplinar. uhum, Eu acho que isso é uma essência do trabalho da geriatria, porque muitos dos problemas das pessoas mais velhas também, elas escapam da questão puramente técnica ou uhum, do domínio só da medicina. uhum. E as pessoas assim, os profissionais envolvidos contribuem demais. Então posso contar um exemplo para você? Pode, por favor? Um exemplo também que eu nunca esqueci, eu trabalhava em hospital, no hospital público, e eu estava cuidando de um senhor, um homem, ele estava internado para tratar uma anemia, ele tinha tido uma gastrite, e ele estava junto com a nutricionista e tal, fazendo a dieta dele direitinho. Passou um tempo, ele ficou uns 2 dias que ele devolvia a bandeja lá da dieta dele, ele não estava comendo. E eu não sabia por quê, eu perguntava. Geriatria tem muito isso, um trabalho meio de investigativo. Até que eu conversei com a nutricionista, nós fomos descobrir o que estava acontecendo, quando aí, o que a gente viu? Esse idoso, ele tinha uma dieta hipossódica, então a dieta vinha com aquele saquinho de sal. E o que aconteceu? Ele ficava no quarto, no hospital, junto com outro homem que era mais jovem. Esse homem teve alta. E ele, esse homem idoso, quando ele ia se alimentar, ele não conseguia fazer esse movimento de pinça com a mão para abrir o saquinho. Então ele devolvia a dieta dele, só remexia e não comia, porque não tinha que botar sal na comida dele. Ele não conseguia abrir. Você veja que coisa mais simples do mundo, que tem um impacto na saúde da pessoa e que, se não fosse, vamos dizer, uma atuação conjunta com outro profissional que tivesse esse outro olhar sobre a alimentação dele, a diferença que fez. Com certeza, com certeza. E aí parece uma coisa tão simples, Tão mas simples, que se não é feita pode essencial. É, acarretar, não? sim, Prejuízos, não? Não? Não precisa explicar muito. E como é importante, por isso, estar atentos, porque corrigir esta cosa não foi tão difícil com o olhar de uma pessoa, de um profissional, de uma equipe que se deu conta. Perché se esta cosa semplice ninguém faz, ele teria continuado sem comer, ok? Ou eventualmente se forzando a comer una comida che faltava o sal e che ele poderia ter colocado, perché stava là, stava dentro da dieta che ele podia se alimentar, mas ele não conseguia fazer o movimento, certo? E se a gente não tem este preparo, esta atenção e também esta sensibilidade para que fazer isso é tão simples, pode ser que não vai pensar que outro não consegue fazer uma coisa que para você é corriqueira. Faz sentido? claro. Você vê como faz diferença o olhar do profissional, né? Por isso que a gente falando aqui começando, como você disse, da slow medicine, a gente precisa ter essa empatia, né? Esse interesse com o paciente. Cada um é um, né? E esse cuidado tão necessário hoje em dia com os pacientes, você ter realmente parar para saber o que está acontecendo, né? Senão as coisas vão rápidas, já vão passando para outras situações, outras questões, os casos vão se complicando por, às vezes, uma falta de observação, de interesse realmente, de empatia, de você atuar em prol da pessoa que você está atendendo, né? E por isso, dentro da sua realidade, da sua vida, enfim, de todas as formações que você fez, da sua experiência de vida e de profissional, de médica,
Slow Medicine para você faz sentido ou te levou a refletir mais? Quais são as razões, ou qual é que te encanta mais, ou que te intriga mais, ou que te estimula mais? Eu acho que eu me encontrei na Slow Medicine, no nosso grupo, porque era algo que, como se fosse uma prática mais isolada, em que a gente não tivesse tanta interlocução com outros profissionais. Eu acho até que todos lá no grupo, mais ou menos, têm essa ideia. Foi como se você achasse a sua turma dentro de um grupo que falasse a sua língua e que você tivesse com quem fazer trocas assim mais significativas sobre essa prática médica, né? É um outro paradigma da medicina, né? Você sair da medicina, acho que hoje a medicina está muito especializada, aliás, hiper especializada. A gente tem profissionais que entendem muito de determinados assuntos, né? Mas está muito fragmentada também, porque isso leva a essa hiperespecialização, leva a uma certa fragmentação dos pacientes. E, na verdade, eles são um só. Né? Então, como é que você integra tudo isso? Como é que você tem esse olhar diferenciado, esse olhar especial ao indivíduo que está na sua frente, de forma a integrar todas as necessidades que ele venha a ter? A reflexão realmente, do meu ponto de vista, é extremamente importante, porque tem situações onde o especialista ou o super especialista é importantíssimo. Tudo também, se a gente tiver a oportunidade de aproveitar, tudo dipende do uso que a gente faz e se o sistema é devidamente integrado. Por isso, acho que tem uma visão, per esempio, no? Que considera aspectos físicos, emocionais, sociais, mentais, espirituais. É também um elemento que te ajuda a viver melhor. São também elementos que te permitem, por exemplo, no nosso caso, da relação do profissional da saúde, no nosso caso médico, com quem nos procura, para ter um olhar um pouco mais transversal, um pouco mais empático, um pouco mais acolhedor. Aí é evidente, precisa do super especialista, óbvio que é importante, precisa de un'interconsulta, precisa di un'equipe muito bem-vinda, mas a gente tem que ter, eu acho, um olhar de integração, de sinergia, e às vezes, mesmo com as melhores das intenções, a gente fica um pouco mais segregado, um pouco mais cada um na própria caixinha. E acho que o resultado, o desempenho, o desfecho pode ser melhor quando a gente consegue juntar, mas mais do que juntar, integrar tudo isso. E aí acho que não é só uma coisa de conhecimento técnico, porque não dá para saber tudo, mas é uma coisa também de mentalidade, de abertura, de gentileza, ma não apenas perché ou in che mondo você vive, ma perché isso pode colaborar em ter resultados melhores, que nesse exemplo significa cuidar melhor de quem você está cuidando. Faz sentido? Claro. Acho que você falou uma palavra-chave que é integração, né? O importante nessas especializações todas é que a gente não perca de vista a visão do paciente em si, né? Eu acho que tem casos que o cardiologista vai ter que falar com o pneumologista, vai ter que falar com o geriatra, é toda uma, vamos dizer assim, uma equipe e uma relação interpessoal entre esses profissionais que somam em benefício do paciente. Não acho que são, na minha prática pelo menos, eu vejo que não são todos que têm essa abertura.
né? Principalmente se você pensar no caso dos pacientes, por exemplo, da geriatria, são pessoas que têm multipatologias, multidiagnósticos, etc. E você tem que integrar todos eles. E às vezes você tem que falar com um profissional ou com outro para poder entender melhor o quadro até do seu paciente, nosso paciente no caso. Mas tem profissionais também que não gostam desse tipo de relação, né? E eu acho essencial que a gente tenha, é uma forma de colaboração, né? Uma colaboração em benefício das pessoas que a gente está atendendo, né? Você falou que gostou da palavra que eu disse, não? Integração. Eu também gostei muito da palavra colaboração, que você acabou de comentar. Perché de fatto a colaboração é essencial. É essencial. E a isso não é apenas no exemplo de uma relação profissional, de um cuidado em uma esfera profissional, mas é na vida. Se a gente um pouco mais colaborativo, um pouco mais empático, um pouco mais compassivo, um pouco mais gentil, todo mundo se beneficia. O sistema se torna melhor. Eu sou gentil com você, não? Não é só que só você se beneficia da minha gentileza, eu também me beneficio. Sim. A gente cria uma situação de maior harmonia e isso, como quase todo mundo já ouviu falar, gentileza gera gentileza, que é bastante óbvio, está certo? Mas a gente precisa se lembrar disso e viver um pouco mais. Um ambiente mais leve, um ambiente mais harmônico, per esempio di trabalho, di vita, você tem mais chance de se sentir melhor e você tem mais chance de produzir mais, de atender melhor, de cuidar melhor. Por isso, novamente, isso não é só um conceito bonito, isso é estratégico, isso melhora tanto a esfera pessoal, quanto os relacionamentos, quanto na sociedade, quanto a saúde mental, quanto, per esempio, resultados na esfera profissional. É uma prática de vida. Isso. Né? É uma prática de vida. E assim, acho que a gente não pode perder isso de vista enquanto está em formação ou só. A gente às vezes pode ficar muito focado na questão da formação técnica. Eu acho que o curso de medicina ele ainda é muito técnico e dá muito pouca formação humana. E a medicina por si só deveria ter muito mais conhecimentos de humanidades, não é isso? E o curso de medicina acaba sendo bastante massacrante do ponto de vista de exigência e rigor técnico e muito pouco nessa outra questão de aprimoramento pessoal. Eu vi uma palestra uma vez muito interessante que na Escola de Medicina de Harvard foi um professor de lá que veio dar essa palestra, eles observaram que os alunos, quando chegam lá pelo terceiro ano, quarto ano, eles perdem a empatia. Sim, sim. Então, eles estão tão focados no estudo, digamos, mais técnico da medicina em si, que eles perdem a empatia do olhar sobre o paciente. Então, eles criaram um programa de 8 semanas para resgatar a empatia nos estudantes. Então, eles têm sessões de artes, visitas a museus, mas contemplativa, né? Porque isso acaba ajudando no atendimento, no olhar do paciente que você está cuidando. Então a gente não pode perder isso. Você veja, um dos princípios da Slow Medicine, paixão e compaixão. A gente não pode perder a paixão por cuidar, nem a compaixão com a pessoa de quem a gente está cuidando, não é? É mesmo, não tenho como não concordar. E às vezes, não? Isso vale para qualquer área, na realidade, vale na vida. Às vezes, a gente pode existir o risco de se focar demais em questões técnicas. E a técnica é necessária, mas não é suficiente. Por isso, como eu falo, a atenção que eu presto, a relação que eu tenho com aquela pessoa,
e outros aspectos realmente que pode ser fortalecido não apenas por questões técnico-científicas, sei lá, anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, assim vai, mas também por coisas que aparentemente podem estar um pouco longe, mas que fazem todo sentido quando a gente se lembra que antes de ser um profissional somos pessoas. Por isso, o olho no olho, a atenção, o cuidado. E aí você falou, por exemplo, visitas a museus, arte, no sentido de contemplar, que pode significar também estar presente, estar mais consciente, estar mais atento, e automaticamente pode significar também estar mais atento ao paciente que você está cuidando, não deixar de repente de lado uma coisa que você está só pensando em aspectos exclusivamente técnicos e aí de repente você não considera o contexto familiar, o contexto social, que isso aparentemente pode não ter a ver diretamente com aquele quadro clínico, ma tem a ver, de repente, di forma indiretta, o tem a ver pela proposta terapêutica ou a proposta di cuidado che você vai oferecer, perché de repente não é só o paciente, ma é o cuidador, é o familiar. Sim. Como é que você vê isso? É um ecossistema todo de cuidado, né? E que a gente precisa estar muito atento também. Essa é uma prática muito comum da geriatria. Você não vê o paciente isolado, com quem ele mora, quem que cuida, como foi a história de vida dele, como é que ele construiu a vida dele, porque assim a pessoa vai ser na idade avançada o que ela viveu antes, ela vai ser mais dele mesmo. Né? Então, tudo isso tem implicação para essa construção de um envelhecimento saudável. Mas você falou uma coisa, André, importante com essa questão da arte, do desenvolvimento, né, do resgate da empatia. Isso vai nos fazer também seres humanos melhores. Então, isso vai ampliar nossa visão de mundo para esse paciente e a forma de cuidar dele também, né? Seja ele quem for. Eu acho que há um benefício até nosso. Eu acho que não é à toa que as gerações também mais novas estão se interessando pela slow medicine, né, que tem as ligas de slow medicine já em faculdades de medicina, mas porque acho que os mais jovens estão sentindo falta dessas questões de humanidade na área médica. Né? Eu acho que é importante isso na própria formação, né, do estudante de graduação. Obrigado. Isso me remette também a pensar um pouco que ter por isso uma abordagem holística não é só uma coisa alternativa, não, não. Pode te favorecer no melhor cuidado técnico e no melhor cuidado de uma forma mais ampla. Sim, eu acho que a gente tem que ter muito uma mentalidade mais inclusiva no cuidado, né? E não assim, isso eu faço, isso eu não aceito, isso eu não quero. Não, se um paciente quer fazer meditação, se ele quer fazer um tai chi, se ele quer fazer uma oração, isso é em benefício dele, a gente inclui isso na prática. Né? Então eu acho que a gente não pode perder isso de vista, somar esforços, né? Para poder integrar, ter um cuidado melhor também. E isso também acho que cada exemplo é um exemplo, mas o exemplo é importante pelo exemplo em si, mas é importante pela reflexão que pode gerar. Acho que isso tem a ver também com qualidade de vida, perché qualidade di vita não é só, vamos dizer, o tempo que passa, ma também come a gente aproveita. E novamente por isso, na slow medicine, é sim o profissional slow, entre aspas, no?
mas é também tornar o ambiente, por exemplo, até mesmo para o familiar, para o cuidador, para o paciente, obviamente, uma abordagem um pouco menos depressa, um pouco mais presente, um pouco desacelerada, pode significar também um entendimento melhor daquele quadro clínico, uma aceitação eventualmente até um pouco mais proativa, que pode gerar melhorias, junto, evidente, com todo o arcabouço de técnicas, de fármacos e tudo mais, mas dentro de um contexto mais amplo de cuidado. Isso pode gerar um pouco mais de qualidade de vida, não apenas para o indivíduo, mas também para o contexto, para quem cuida dele ou para quem está com ele. Sim, e eu acho importante compartilhar tudo isso, né? Como a gente sempre As decisões preconiza, as compartilhadas. decisões compartilhadas. Como que você vai compartilhar uma decisão? As pessoas têm que ser informadas. Há um papel de educador também, né, do médico, e informar corretamente o que está acontecendo, quais são as opções, analisar quais seriam as melhores, quais são as preferências do paciente, né? Então a gente tem que ter esse respeito. A gente está lidando com vidas, né, com pessoas, com os seres humanos, com todas as suas complexidades e todas as suas subjetividades. Então a gente não cabe ao médico impor uma decisão mais, né? Já foi assim, né? Acho que por isso que há essa mudança também de paradigma, das pessoas entenderem o que está acontecendo com a saúde delas, quais são as opções, quais são as escolhas que ela faz, e elas serem respeitadas nessas escolhas também. Eu acho isso essencial para a vida de hoje. Tem pessoas que levam isso às últimas consequências, que realmente querem fazer do jeito delas. Eu tenho pacientes assim, por exemplo. Eu quero que você me ajude a fazer meu testamento vital. Eu quero... tem um paciente que me mandou uma carta dizendo o que ele quer, o que ele não quer. 2 páginas de carta. Depois se eu concordasse, ele ia me mandar os exames dele. Eu concordando com as vontades, os desejos dele, ele me mandou os exames. E aí nós começamos. Então, porque ele tinha também as condições dele do que ele não quer abrir mão na vida dele. Há de se respeitar também. Embora você possa até orientar e falar, etc. e tal, mas você tem que acolher os desejos das pessoas, né? Eu acho que isso a gente tem que ter um respeito grande. Sabe uma coisa importante também, acho que algo que a gente discute na Slow Medicine que é importante, até quando intervir? Né? Eu vejo muito isso nas situações, por exemplo, de pacientes mais velhos, pacientes que estão, por exemplo, em cuidados paliativos, né? A gente não tem que respeitar também a vontade das pessoas em vida, né? Então, até quando você vai fazer intervenções mais agressivas ou mais invasivas, né? Gratidão, acho que a gente já está entrando na última fase desse nosso diálogo. Aí eu pego isso que você disse, que para mim faz todo sentido, das decisões compartilhadas. Mas isso, se a gente amplia um pouco, não é apenas em determinadas situações que você exemplificou, mas na vida, em geral, está certo? Em qualquer tipo de relacionamento, em diferentes aspectos, momentos da nossa vida, na esfera particular, na profissão, com os amigos, com a família, com o que seja. Quando a gente quer se impor, é uma coisa. Ou quando a gente tem as decisões compartilhadas, quando existe um diálogo, tá certo? Da coisa mais simples, vamos comer fora, vamos encontrar, sei lá, um lugar que todo mundo goste ou que ninguém desgoste, tá certo? Quando a gente, fora situações limites ou específicas, quando a gente não impõe, tem mais chance que as coisas funcionem
melhor. Por isso acho muito interessante isso que você disse, mas acho que realmente se aplica de uma forma geral na vida como em tudo. Tudo que é fruto de mais integração, de uma sinergia, de um diálogo, mesmo onde um dos dois seja detentor de um conhecimento que outro não tem, mas é importante que outro, de repente, entenda mais para depois a decisão ter mais chance de ser a melhor e de não apenas ser passivo perché você me disse para fazer, mas eu aceito, mas a gente conversou, dialogou. Você pode concluir dessa forma? Eu acho que sim, acho que é a comunicação, que é Ótimo. importantíssimo, e esse relacionamento médico-paciente. A comunicação na vida em geral, como você disse, mas eu acho que essa relação médico-paciente é muito especial, porque é uma relação de confiança também. E é só no diálogo, nessa troca que você tem e nessa construção dessa relação. Porque essa relação médico-paciente ela se torna muito valiosa com o passar do tempo. Né? Quando você já conhece o paciente, você já o está acompanhando, e eu sempre pensando na passagem do tempo, mas ela é muito valiosa, e você não estabelece uma relação de confiança se você não tiver esse diálogo, se você não tiver esse acolhimento, se você não tiver essa escuta. Eu acho que hoje as pessoas precisam muito falar, elas precisam muito serem atendidas em sua totalidade, né? Então eu acho que é importantíssimo essa comunicação e essa relação. Desejo que vocês tenham aproveitado, tá certo, dessas trocas, da generosidade da Andrea Prates, tá certo, que está aqui conosco, das reflexões que nós possamos ter gerado, tá certo? E que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, tá certo? Uma vida um pouco menos corrida e um pouco mais presente. Gratidão! Obrigada a todos. Obrigada, Andréa, muito obrigada.